como John Wesley dominava seus olhos para não pecar e perder a intimidade com o Espírito Santo. Há pecados que não começam no corpo, começam no olhar. Começam quando os olhos passam a acolher, sem confronto, aquilo que mais tarde a alma terá de combater com dor. Muita gente pensa que perde pureza apenas quando cai de forma visível, mas quase sempre a queda pública foi apenas o último estágio de uma batalha que já vinha sendo perdida em silêncio. Os olhos se demoraram onde não deviam. A mente voltou ao que viu. O coração começou a alimentar imagens, curiosidades e desejos que pareciam pequenos, mas que já estavam enfraquecendo a comunhão com Deus por dentro. É exatamente aqui que a vida de John Wesley se torna tão confrontadora. Ele entendeu que a santidade não podia ser protegida apenas no fim do processo, quando o pecado já ganhou força. Era preciso vigiar a entrada. Era preciso guardar os olhos antes que a imaginação se incendiasse, antes que o coração perdesse sensibilidade, antes que a presença do Espírito Santo fosse trocada por um interior dividido. Wesley sabia que aquilo que os olhos recebem com permissividade começa a moldar o mundo interior. E um mundo interior contaminado dificilmente permanece leve, reverente e pronto para responder à voz de Deus. Isso vai muito além de moralidade externa. O problema não é apenas o que alguém viu. O problema é o que esse olhar começou a construir dentro da alma. Há pessoas que ainda oram, ainda cantam, ainda escutam a palavra, ainda desejam a Deus, mas já percebem que algo está menos limpo por dentro. A oração já não flui com a mesma liberdade. A mente parece mais agitada. A pureza já não é tão natural. A consciência pesa mais. A sensibilidade ao Espírito Santo diminui. E muitas vezes, tudo isso começou com olhares que pareciam inofensivos. Wesley não tratava isso com leveza, porque conhecia a seriedade da vida com Deus. Ele sabia que a carne não precisa dominar de uma vez para já estar enfraquecendo a alma. Basta que os olhos se tornem indisciplinados. Basta que a curiosidade seja tolerada. Basta que a vigilância seja relaxada. Por isso, dominar os olhos não era para ele um detalhe da santidade. Era parte da proteção da intimidade com o Espírito Santo. Talvez essa seja a razão de tantos desejarem pureza, mas continuarem divididos por dentro. Querem intimidade com Deus, mas não vigiam o que entra pelos olhos. Querem sensibilidade espiritual, mas tratam o olhar como algo neutro. E este vídeo existe para confrontar exatamente esse ponto. Não para condenar sem esperança, mas para mostrar que há um caminho de pureza, vigilância e restauração que ainda pode ser vivido hoje. Os olhos não são neutros na vida espiritual. Muita gente age como se os olhos apenas observassem o mundo, mas John Wesley entendia que eles fazem mais do que isso. Os olhos direcionam a atenção, despertam desejos, alimentam pensamentos e dão permissão para que certas coisas comecem a criar raízes dentro do coração. Aquilo que uma pessoa contempla repetidamente começa a treiná-la por dentro, começa a moldar seu apetite, sua imaginação, sua sensibilidade e até sua capacidade de permanecer pura diante de Deus. Esse ponto é decisivo porque desmonta uma ilusão comum. Há quem pense que o perigo está apenas no ato consumado, quando na verdade o processo começou muito antes, no olhar tolerado, na imagem acolhida, na curiosidade alimentada. Os olhos não apenas veem, eles introduzem conteúdos no interior da alma. E aquilo que entra pela visão pode fortalecer tanto a santidade quanto a tentação, tanto a reverência quanto a carnalidade, tanto a comunhão com Deus quanto a divisão interior. Wesley compreendia que se os olhos não fossem guardados, o coração acabaria lutando com forças que ele mesmo permitiu entrar. Por isso, vigiar o olhar era parte da vigilância espiritual. Não era medo exagerado, era sabedoria, era discernimento sobre como o pecado costuma trabalhar. Primeiro pela entrada, depois pela repetição, depois pelo desejo, depois pela queda. E quando essa verdade entra no coração, a luta deixa de ser tratada apenas no fim. Você começa a perceber que a verdadeira pureza precisa ser protegida logo no começo. E é exatamente isso que torna o próximo ponto tão forte. Wesley não lutava apenas contra o pecado consumado. Ele lutava contra ele na porta de entrada. Wesley lutava contra o pecado na porta de entrada. John Wesley não esperava o pecado amadurecer para então começar a combatê-lo. Ele entendia que quando a tentação já tomou conta da imaginação, inflamou os desejos e encontrou espaço no coração, a batalha se torna muito mais difícil. Por isso, sua vigilância começava cedo. Começava no olhar, na atenção, naquilo que era permitido permanecer diante dos olhos por tempo demais. Ele sabia que a sabedoria espiritual não está apenas em resistir no fim, mas em interromper o processo logo no início. Esse ponto é poderoso porque muita gente vive lutando sempre no estágio mais avançado da guerra. Tenta vencer quando a mente já está tomada, quando o coração já se aqueceu na direção errada, quando a carne já ganhou impulso. Wesley enxergava mais profundamente. Ele compreendia que a pureza não é preservada apenas por grandes atos de resistência, mas por pequenas decisões de vigilância. Um olhar interrompido cedo pode evitar uma batalha muito maior depois.
Uma curiosidade negada no começo pode poupar uma queda dolorosa no futuro. É por isso que dominar os olhos não era, para ele, uma questão pequena. Era uma forma de proteger o coração antes que ele se dividisse. Era impedir que o pecado criasse ambiente dentro da alma. Wesley não tratava o início da tentação como algo inofensivo. Ele sabia que o pecado raramente chega já exigindo tudo de uma vez. Muitas vezes ele pede apenas um espaço pequeno, um olhar repetido, uma atenção relaxada, uma tolerância momentânea. E se esse espaço é concedido, começa a trabalhar em silêncio. Quando essa seriedade é recuperada, a pessoa deixa de pensar apenas em não cair e começa a pensar em não abrir portas. E isso nos conduz a um ponto ainda mais profundo, porque o olhar indisciplinado não afeta apenas a moralidade. Ele cria ruído dentro da alma e enfraquece a sensibilidade à presença do Espírito Santo. O olhar indisciplinado enfraquece a sensibilidade ao Espírito Santo. Muita gente pensa nesse assunto apenas como uma questão de pureza moral, mas John Wesley entendia que havia algo ainda mais profundo em jogo. O olhar desgovernado não afeta apenas o comportamento. Ele afeta a atmosfera da alma. Aquilo que os olhos consomem com frequência pode deixar o coração mais pesado, a mente mais agitada, a consciência mais confusa e a vida espiritual menos sensível à presença de Deus. O Espírito Santo continua falando, continua convencendo, continua atraindo. Mas a alma passa a responder com menos clareza. Esse é um ponto sério, porque mostra que nem toda perda espiritual começa com uma queda escandalosa. Às vezes começa com ruído interior. O coração fica menos terno, a oração perde liberdade, o quebrantamento diminui, a reverência enfraquece. A pessoa ainda ama a Deus, mas já percebe que existe dentro dela uma mistura que atrapalha a comunhão. Wesley sabia que isso não podia ser tratado com leveza. Ele entendia que a intimidade com o Espírito Santo precisa de um interior mais limpo, mais vigilante e mais guardado. Por isso, dominar os olhos não era apenas evitar pecado visível, era proteger a clareza espiritual. Era impedir que a alma se tornasse dividida. E isso torna o próximo ponto ainda mais confrontador. Porque muitas vezes, o problema não começa em rebelião aberta, mas em algo que as pessoas costumam chamar de pequeno, normal e sem perigo. A curiosidade tolerada. Irmãos, antes de seguirmos com a nossa ministração, deixa eu falar com você com sinceridade e humildade. Em que área a cobiça dos olhos mais tem tentado enfraquecer a sua alma? O que tem disputado o seu olhar, a sua atenção e o seu coração? Se você quiser e se sentir confortável, compartilhe aqui nos comentários. Não para exposição, mas para a verdade diante de Deus. Porque quando a gente para de esconder a luta e começa a nomear com sinceridade o que tem nos atraído para longe da pureza, o Espírito Santo começa a trazer luz, confronto e cura. Às vezes, o que está roubando sua intimidade com Deus não é algo que começou grande. Foi só um olhar tolerado, uma curiosidade alimentada, uma porta deixada aberta. E reconhecer isso pode ser o começo de uma mudança real. A curiosidade tolerada quase nunca é inocente. Muitas quedas não começam com uma decisão aberta de pecar. Começam com um olhar que a pessoa decidiu não interromper. Começam com a desculpa silenciosa, de que é só um instante, só uma curiosidade, só algo pequeno, só uma olhada sem intenção. John Wesley entendia o perigo disso. Ele sabia que a carne raramente se apresenta de forma brutal no início. Muitas vezes, ela se aproxima de maneira sutil pedindo apenas tolerância, apenas um pequeno espaço, apenas um momento sem vigilância. Esse é o ponto em que muita gente se engana. Não porque deseja conscientemente se afastar de Deus, mas porque trata o começo da tentação como algo leve demais. Só que aquilo que parece pequeno aos olhos da carne pode ser grande no mundo interior da alma. A curiosidade repetida alimenta imagens, fortalece desejos e vai tornando o coração menos sensível ao alerta do Espírito Santo. O que foi tolerado como detalhe começa a produzir divisão por dentro. Wesley não chamaria isso de exagero espiritual. Chamaria de discernimento. Ele entendia que quem deseja pureza não pode brincar com a porta de entrada do pecado, porque quando a curiosidade é acolhida, o coração começa a negociar com aquilo que deveria rejeitar desde o início. E um coração que negocia muito cedo quase sempre sofrerá mais tarde. É por isso que, para Wesley, guardar os olhos não era apenas evitar excessos, era proteger a comunhão com Deus. E isso nos leva a um ponto ainda mais profundo. Sua vigilância não era apenas ética, era relacional. Ele guardava os olhos porque queria guardar a intimidade com o Espírito Santo. Guardar os olhos era, para Wesley, proteger a intimidade com Deus. John Wesley não tratava esse assunto apenas como uma questão de comportamento correto. Para ele, havia algo muito mais precioso em jogo: a comunhão com Deus. Guardar os olhos não era somente manter uma aparência moral limpa. Era preservar o ambiente interior onde a presença do Espírito Santo é percebida com mais liberdade, reverência e sensibilidade. Ele sabia que um coração exposto continuamente ao que contamina não permanece leve por dentro.
E uma alma que perde leveza espiritual começa a ter mais dificuldade para orar, discernir, se quebrantar e responder à voz de Deus. Esse ponto é importante porque muda completamente a forma de enxergar a santidade. Quando a pessoa pensa apenas em regras, ela pode até obedecer por medo ou pressão. Mas quando entende que a pureza protege a intimidade com Cristo, a vigilância ganha outro significado. Wesley não guardava os olhos apenas para não errar. Ele guardava os olhos porque não queria perder clareza espiritual, não queria entristecer o Espírito Santo, não queria permitir que o coração se tornasse menos sensível à presença que ele mais valorizava. Por isso sua vigilância tinha amor, não apenas restrição, tinha zelo, não apenas proibição. Ele compreendia que aquilo que os olhos recebem influencia a qualidade da comunhão interior. E quando essa verdade é absorvida, a luta deixa de ser apenas contra imagens externas. Ela começa a revelar algo ainda mais profundo, o que o olhar expõe sobre o estado do coração. O que os olhos procuram revela o que o coração ainda deseja. John Wesley entendia que a batalha nunca era apenas contra uma imagem isolada. Havia algo mais fundo sendo exposto. Os olhos não apenas captam o que está fora, eles revelam o que ainda encontra eco dentro. Por isso, quando um olhar se torna inquieto, curioso demais, facilmente atraído pelo que contamina, o problema não está só na visão, está também no estado do coração. Há desejos desordenados, carências não tratadas, impulsos sem vigilância, fome por estímulo e pouca disciplina interior. Esse ponto é decisivo porque impede uma leitura superficial da santidade. Não basta apenas desviar os olhos por fora e continuar alimentando por dentro o mesmo apetite. Wesley sabia que a pureza real exige mais do que controle externo. Exige pastoreio do coração. Exige perguntar com sinceridade: por que isso ainda me atrai? O que dentro de mim está pedindo esse tipo de alimento? Onde minha alma perdeu contentamento em Deus e começou a buscar excitação em outras coisas? Quando essas perguntas são ignoradas, a luta vira apenas contenção momentânea. Mas quando são encaradas com verdade, o Espírito Santo começa a tratar a raiz, não apenas o sintoma. E é exatamente aqui que o caminho de Wesley se torna ainda mais belo, porque ele não venceu apenas aprendendo a olhar para menos coisas erradas. Ele venceu aprendendo a direcionar os olhos para algo maior, mais santo e mais forte do que a tentação. Wesley substituía o olhar descuidado por um foco santo. A vitória de John Wesley não se resumia a evitar certas imagens. Ele entendia que a alma não permanece pura apenas porque aprendeu a dizer não. Ela permanece mais segura quando aprende a fixar o coração em algo mais alto. Por isso, seu caminho não era só afastamento do que contamina, mas aproximação do que santifica. Seus olhos, sua atenção e sua mente precisavam ser reorientados para Cristo, para a eternidade, para a palavra, para a oração e para tudo aquilo que fortalecia a reverência diante de Deus. Esse ponto é importante, porque muitos tentam vencer a tentação apenas na base da proibição, e quando fazem isso, a luta pode se tornar pesada, seca e cansativa. Wesley entendia algo mais profundo. O coração precisa de um centro mais forte do que a sedução do pecado. Quando a alma volta a contemplar o que é santo, o que é puro e o que aproxima da presença de Deus, aquilo que antes parecia tão atraente começa a perder força. Não porque a carne desapareceu, mas porque o coração encontrou direção melhor. É por isso que a pureza dele tinha consistência. Havia vigilância, sim, mas havia também ocupação santa da mente e do olhar. E isso torna o próximo ponto inevitável, porque se esse tipo de vigilância já era necessária no tempo de Wesley, hoje a batalha se tornou ainda mais intensa em um mundo que normalizou o excesso visual e a impureza diante dos olhos. Hoje muitos perdem essa batalha, porque vivem cercados por estímulos que John Wesley trataria com temor. O nosso tempo normalizou um nível de exposição visual que enfraquece a alma sem que muita gente perceba. Imagens rápidas, sensualidade constante, distração sem fim, curiosidade alimentada a todo momento, excesso de telas e pouca vigilância. O problema é que aquilo que se torna comum para a cultura pode continuar sendo perigoso para a vida espiritual. John Wesley entenderia isso com muita seriedade, porque ele sabia que a pureza não é destruída apenas por grandes quedas, mas também por pequenas concessões repetidas que vão moldando o coração em silêncio. Esse é um dos motivos pelos quais tantos cristãos sinceros vivem divididos. Amam a Deus, querem intimidade com o Espírito Santo, mas se acostumaram a conviver com um ambiente visual que alimenta a carne, dispersa a mente e enfraquece a sensibilidade espiritual. O mundo trata isso como normal. A fé superficial trata isso como detalhe. Mas uma alma que deseja comunhão profunda com Deus não pode chamar de leve aquilo que está roubando seu temor, sua pureza e sua atenção interior. Wesley não era severo sem razão. Ele compreendia que quem quer caminhar perto de Deus precisa discernir melhor o que está deixando entrar. E isso nos leva ao próximo ponto, que é decisivo. Não basta reconhecer o perigo. É preciso saber o que fazer agora para recuperar pureza, clareza espiritual e vigilância diante de Deus.
O que precisa mudar para que os olhos parem de enfraquecer a sua alma? Depois de tudo isso, a pergunta já não é apenas como John Wesley vencia essa batalha. A pergunta agora é o que precisa mudar em você para que o seu olhar deixe de abrir portas para aquilo que rouba a sua intimidade com Deus. Porque essa restauração não começa apenas quando a tentação aparece. Ela começa quando o coração decide parar de chamar de pequeno aquilo que já está causando dano por dentro. Talvez o primeiro passo seja reconhecer com sinceridade o que os seus olhos têm alimentado. Talvez seja admitir que certas imagens, certos ambientes, certos hábitos e certas curiosidades têm deixado a sua alma mais dispersa, menos reverente e menos pronta para a presença de Deus. Wesley compreendia que a pureza não se preserva com intenções vagas. Ela precisa ser guardada com decisão, com vigilância e com um coração que valoriza a comunhão com Cristo acima dos impulsos momentâneos. Isso significa remover o que enfraquece, cortar o que insiste em contaminar, voltar rapidamente à oração, reconstruir o temor e pedir ao Espírito Santo que purifique não apenas o comportamento, mas também os desejos. Porque o problema nunca foi só o olhar em si. O problema é o que esse olhar vem treinando dentro da alma. E quando essa decisão é tomada, algo começa a mudar. Os olhos deixam de servir à carne e começam a servir à santidade. Isso abre o caminho para o ponto final desta mensagem. O que acontece quando a pureza volta a ser tratada como proteção da presença de Deus dentro de você. Quando a pureza volta ao centro, a intimidade com o Espírito Santo respira de novo. John Wesley entendia que vencer essa batalha não era apenas evitar uma queda moral, era preservar o coração como morada reverente da presença de Deus. Quando os olhos deixam de servir à curiosidade carnal e voltam a ser submetidos ao senhorio de Cristo, algo muda dentro da alma. A mente encontra mais sobriedade, a consciência fica mais leve, a oração volta a ter mais liberdade, o coração se torna mais terno. A presença do Espírito Santo passa a ser percebida com menos ruído e mais clareza. Esse é o ponto que transforma tudo, porque muitos tentam apenas conter sintomas, enquanto Deus quer restaurar o centro. Quer purificar o interior, reacender o temor, devolver a vigilância e fazer com que a comunhão com Cristo volte a ser mais preciosa do que qualquer estímulo momentâneo. Wesley levava isso a sério, porque sabia que a pureza não é um detalhe da vida espiritual. Ela protege a sensibilidade, guarda a paz interior e fortalece a intimidade com Deus. Talvez seja isso que o Senhor esteja chamando você a recuperar hoje. Não apenas mais controle, mas mais consagração. Não apenas mais esforço, mas mais rendição. Não apenas desviar os olhos de algo errado, mas voltar a fixar a alma naquilo que é santo, eterno e cheio da presença de Deus. Porque quando a pureza volta ao centro, a alma deixa de viver dividida. Ela volta a respirar em paz diante do Espírito Santo. Se a vida de John Wesley ainda confronta tantos corações hoje, é porque ela revela uma verdade que muitos preferem ignorar. A pureza não se perde primeiro por fora, mas por dentro. Ela vai sendo enfraquecida quando os olhos deixam de ser guardados, quando a curiosidade é tolerada, quando a vigilância se relaxa e quando o coração começa a negociar com aquilo que deveria rejeitar desde o início. Wesley entendeu que dominar os olhos não era um detalhe exagerado da santidade. Era parte da proteção da alma e da preservação da intimidade com o Espírito Santo. E talvez essa seja a parte mais séria desta mensagem. Você não precisa sair daqui apenas admirando a firmeza espiritual de um homem do passado. Você precisa discernir o que Deus está revelando sobre a sua própria vida agora. Porque o Espírito Santo continua santo. Continua falando, continua convencendo, continua chamando o crente para uma vida mais limpa, mais vigilante e mais rendida a Cristo. A graça de Deus continua suficiente. O perdão continua disponível. A restauração continua possível. Mas a alma não pode continuar abrindo espaço para aquilo que enfraquece sua pureza e depois esperar desfrutar de comunhão sem ruído. Talvez você não tenha caído de forma visível. Talvez o problema esteja antes disso, no que os seus olhos têm acolhido, no que sua mente tem repetido, no que seu coração tem permitido crescer em silêncio. E se esta palavra trouxe luz a isso, então ela já começou a cumprir um propósito santo. Porque Deus não expõe para destruir. Ele expõe para limpar, restaurar e trazer de volta para perto. Então não termine este vídeo apenas pensando no que ouviu. Termine decidindo o que vai mudar, decidindo guardar melhor o seu olhar, decidindo não chamar de pequeno o que tem roubado sua sensibilidade espiritual, decidindo voltar à oração, ao temor e à consagração com mais verdade, porque quando os olhos voltam a ser submetidos a Cristo, a alma volta a respirar em pureza, a mente encontra paz e a intimidade com o Espírito Santo deixa de ser um desejo distante para se tornar uma realidade viva. Pai, eu oro em nome de Jesus por cada pessoa que ouviu e ouvirá esse vídeo e que deseja mais de sua presença. Que os olhos de cada homem e mulher estejam em Ti, Senhor Jesus. Estejam contemplando o Rei da Glória,
o autor e consumador de nossa fé. Espírito Santo, nos ajude a aplicar essa mensagem em nossas vidas, pois sem Ti não conseguimos. Oramos em nome de Jesus. Amém.